Bem, eu agradeço o convite, é também uma oportunidade para trocarmos experiências sobre a organização dos arquivos, os problemas que nós temos enfrentado, que dizem respeito, problemas que dizem respeito não apenas ao recolhimento, à organização destas informações, mas também com relação à sua difusão. E eu vou tocar em alguns problemas rapidamente que dizem respeito a estas questões. Vou apresentar o arquivo para vocês e depois vou expor aí algumas possibilidades de pesquisa que nós teríamos, e eu vou fazer isto por meio de um caso exemplar, né, o caso Dilma. Bem, o arquivo Edgar Löwenroth, ele tem sua origem em 1974, na verdade um pouquinho antes, né, mas em 1974 chega a coleção Edgar Löwenroth à Unicamp, quando é localizado na cidade de São Paulo. Alguns pesquisadores já tinham conhecimento da existência deste material, um vasto conjunto documental formado principalmente por livros e periódicos da imprensa operária do final do século e início do século XX. Material que havia sido reunido por Edgar Löwenroth. Edgar era um militante anarquista, tipógrafo, jornalista, havia tido um papel de destaque na greve geral de 1917 e esteve sempre muito preocupado com as questões que diziam respeito à educação operária, e organizou esta vasta coleção justamente e principalmente com propósitos pedagógicos e educativos. Este material é localizado, participam deste processo pesquisadores e professores da USP e da Unicamp, e é adquirido pela Universidade de Campinas. São utilizados recursos FAPESP para tal. É uma negociação bastante complexa. No contexto da ditadura militar, isto precisava ser justificado de algum modo. O professor Paulo Sérgio Pinheiro, hoje integrante da Comissão da Verdade, estava, na época, com uma pesquisa sobre a história da industrialização no Brasil, e particularmente em São Paulo, e é este o pretexto que é utilizado para a aquisição da coleção Edgar Löwenroth. Então, inicialmente, o arquivo ele ocupará com este material um espaço na biblioteca do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, um espaço bastante precário, e é apenas nos anos 80, em 1982, que o arquivo é institucionalizado primeiro, e depois muda a sua sede para um antigo prédio de aulas que existe até hoje no Instituto. E apenas em 2009 que ele vai para a sua nova sede. Inicialmente ele é um arquivo daquilo que poderíamos chamar de história social e do trabalho. E em grande medida esta é ainda a vocação do arquivo Edgar Löwenroth. Ele, entretanto, expandirá as suas áreas de interesse, e isto está relacionado com a expansão e a diversificação dos interesses dos professores e dos pesquisadores que integram o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Novas temáticas vão sendo incorporadas. Primeiro, temáticas referentes àqueles movimentos sociais característicos dos anos 70 e anos 80. Particularmente movimentos feministas, movimentos de gays e lésbicas, movimentos culturais, que são muito importantes no período e que gradativamente passarão a integrar, por meio de coleções ou de fundos, o acervo do arquivo. E gradativamente há uma expansão também no que diz respeito ao tempo. Hoje nós temos coleções importantes, particularmente de microfilmes dos séculos XIX e séculos XVIII. Em 1984, e eu acho que isso em certa medida que justifica a minha presença aqui, chegou ao arquivo de Edgar Löwenroth a coleção Brasil Nunca Mais. Ou seja, o conjunto de cópias que o Brasil Nunca Mais fez
dos processos do Supremo Tribunal Militar. Foram cópias feitas em condições extremamente precárias, em condições de semiclandestinidade, aproveitando as brechas legais que permitiam a retirada dos processos do Supremo para análise por 24 horas. E, então, gradativamente foram feitas estas cópias. Depois, houve cópias de segurança, né? Houve a microfilmagem do material e isto se espalhou por alguns lugares. No Brasil, as cópias existentes estão no arquivo de Edgar Lourenço. São aproximadamente 700 processos e cerca de 800 mil páginas. Nós, recentemente, estamos participando de um projeto. A professora já fez menção a este projeto, o Projeto Brasil Nunca Mais Digital, juntamente com o Ministério Público Federal. Recentemente ocorreu a digitalização, a aquisição dos microfilmes que se encontravam em Chicago, né? E o Arquivo Público do Estado de São Paulo trabalhou na digitalização destes microfilmes. Eram aproximadamente 500 rolos de microfilme, não eram, Lauro? 550, né? Que foram digitalizados. Agora está numa fase de tratamento das imagens e de checagem da informação com as cópias físicas que nós temos no arquivo de Edgar Lourenço. Há um número considerável de imagens que necessitam de tratamento. Como eu disse, o processo de cópia e microfilmagem foi muito precário e isto afetou muito a qualidade e, posteriormente, a captura destas imagens, e isto está dando um certo trabalho. Mas somos bastante otimistas com relação a isso e nós achamos, o plano inicial era este ano eu acho que é praticamente impossível, mas eu creio que no ano que vem será possível ter este material disponível online, né? As 800 mil páginas que compõem a coleção Brasil Nunca Mais. É um material inestimável e que pode ser de grande valia para as investigações feitas no âmbito da Comissão da Verdade. Não apenas os processos judiciais em si, mas uma coisa que os pesquisadores e particularmente os historiadores têm dado muita atenção, que são os anexos, ou seja, a documentação que instruía estes processos. Bem, além da coleção Brasil Nunca Mais, que é de uma importância inestimável e está sendo muito utilizado, já vem sendo utilizado em processos judiciais, há uma série de coleções que também são muito significativas no AEL. Recentemente, por exemplo, nós recebemos um conjunto de cerca de 70 entrevistas, depoimentos, longos depoimentos, alguns de entre 4 e 7 horas até, que foram feitos por presos e perseguidos durante a ditadura militar. Nós temos também coleções e doações que foram feitas por ex-militantes. Isto chega com muita frequência no nosso arquivo. Por exemplo, o material que Gilberto Matias, um militante do POC, reuniu durante o seu exílio, né? E a participação dele em movimentos de direitos humanos e de denúncia na França, né, que versavam e tratavam do caso brasileiro. Reúne material, por exemplo, da POLOP, da Política Operária, do POC, destas iniciativas dos grupos de defesa dos direitos humanos no exterior, né, no exílio, e também material dos anos 70. Gesticulei demais como todo descendente de italiano, né? E que são documentos extremamente interessantes. Mas também pequenas coleções, né? Há alguns meses atrás recebemos de um militante do ABC, que havia sido um morador do ABC, que havia sido militante da ALN, hoje milita no Partido dos Trabalhadores, uma pequena coleção
algo aproximadamente como 40 ou meio metro linear, ou seja, uma coisinha muito pequena mesmo, mas extremamente significativa, com documentos que haviam sido produzidos no interior da prisão por grupos de militantes, material que era utilizado em cursos de formação política, por exemplo, material produzido com uma paciência impressionante. Há transcrições do primeiro capítulo do Capital, não é? À mão, não é? Que eram utilizados depois nesses cursos de formação, em livros com capas trocadas, ou seja, coisas... Bom, havia tempo, né? Havia tempo. Mas coisas extremamente significativas, não apenas para os pesquisadores, mas também que revelam as condições da vida e da existência prisional. Este material está todo disponível no AEL e nós demos início agora a um vasto projeto ao projeto de digitalização do acervo. Então, por onde nós começamos? Nós encerramos um projeto FAPESP faz 10 dias, 15 dias, uma coisa assim. Era um projeto de uma dimensão considerável. Nós começamos com a digitalização de 3 jornais do acervo do Edgar Uhlenroth, né, com todo o acervo de áudio e vídeo do arquivo, né, com o fundo Teatro Oficina, que é um fundo maravilhoso, né, e extremamente diversificado, pega inclusive o período do exílio, né, o período na África do Teatro Oficina, cartazes, filipetas, roteiros, os chamados cadernos, que eram onde eles anotavam, o grupo ia anotando qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, ao longo do processo de produção, Super 8, bom, um conjunto documental muito rico, muito diversificado, borderô de bilheteria, que se imaginar que diga respeito à atividade do teatro foi digitalizado. E qual é o problema? O problema, a rigor, eu estou chegando à conclusão que o problema principal não é a digitalização. O problema principal, o nó técnico está na difusão, na organização das bases de dados que permitam colocar isto ao alcance de todo e qualquer pesquisador ou interessado. Qual é o problema que nós tínhamos na Unicamp? Nós tínhamos uma velha base de dados, chama Pesquisar, que é a que está em operação até hoje. Era um projeto muito interessante, que previa, feito pela própria Unicamp, pelo centro lá de computação da Unicamp, não o instituto, né, não a faculdade, mas o centro responsável pelos serviços de computação da Unicamp, se chama CCUEC. A sigla para mim é uma incógnita. Bem, que tinha 6 módulos previstos. Destes 6 módulos foi feito o primeiro e depois o núcleo que trabalhava com o projeto foi desativado, certo? E é com isto que nós trabalhamos. Os bibliotecários, arquivistas que inserem a informação nesta base de dados, gosto muito desta base de dados. Os pesquisadores a detestam, porque tem enorme dificuldade para encontrar a informação. Mas uma coisa que nós descobrimos é que não tem lugar para pôr um link, né, a não ser que se coloque como observação. Então, o que nós temos feito é, quando existe a possibilidade, colocamos lá uma observação. Existe cópia digital, certo? Então, uma das coisas que nós estamos fazendo agora é trabalhar em uma nova base de dados. Temos negociações ali com empresas especializadas da área que fazem isso e que permitiria não apenas guardar a informação, mas registrar a informação, mas juntamente com isso permitir o rápido e fácil acesso a estes documentos. Isto é algo que ainda deve demorar alguns anos para ficar pronto. Então, o que está disponível
não é? É a documentação e a informação de que ela se encontra em meio digital. O problema é que tem que ir até Campinas para fazer uma cópia. Mas basta ir lá com um CD-ROM, com o seu pendrive, que volta para casa com o documento, certo? Infelizmente, isto ainda não está online. Bem, então este digamos, o passo seguinte. Ou seja, fundamentalmente nós já trabalhamos com uma informação previamente organizada, não é, no arquivo. Agora o processo é de digitalização, em alguns casos de rearranjo da informação, e o terceiro momento será justamente da disponibilização desta informação online. Bem, mas eu gostaria de quase como uma ilustração, né? Eu vou utilizar o caso aqui justamente para ilustração, para ver o que este tipo de documentação presente no arquivo de Edgar-Lorenroth pode fornecer de informação, poderia fornecer de informação para uma comissão da verdade, mas também para todo pesquisador interessado, ou todo pesquisador, simplesmente todo aquele que estiver interessado em conhecer esta documentação e conhecer o período da ditadura militar. O caso que eu selecionei é o caso de Dilma Rousseff. Eu acho que é um caso exemplar, por várias razões. Mas ele também nos permite a desfazer alguns mitos. E eu acho que nisto ele é bastante interessante. Bem, como não poderia deixar de ser, as últimas eleições presidenciais colocaram o passado de Dilma sob holofotes, não é? E isto houve, inclusive, uma discussão bastante grande na imprensa e uma busca febril por documentos que poderiam ser utilizados numa ou noutra direção durante os debates na campanha eleitoral. O arquivo de Edgar-Lorenroth foi assediado insistentemente por conta destes arquivos. O Arquivo Público do Estado de São Paulo tinha até as pastas separadas, né, do acervo do DOPS. Mas me chamou bastante a atenção este caso, e quando a imprensa começou a ligar semanalmente, eu decidi investir um pouquinho na leitura destes processos do Supremo Tribunal Militar, e particularmente aqueles que envolviam o grupo da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, da VAR Palmares, do qual fazia parte Dilma Rousseff. Bem, a questão toda dizia respeito à participação de Dilma em ações armadas ou em roubos de bancos, assaltos e sequestros. Era isto que a imprensa estava atrás. E estava procurando muito mal. Ou seja, o que procurava febrilmente era aquilo que todo pesquisador de iniciação científica do período ali já sabia, né? Que o arquivo do DOPS estava no Arquivo Público do Estado de São Paulo e que as cópias do processo do Supremo Tribunal Militar se encontravam no arquivo de Edgar-Lorenroth. Bem, mas havia algumas coisas interessantes nesta documentação, e foi isto que eu procurei ir atrás. Bem, a coleção do Brasil Nunca Mais, ela, como eu disse, está no AEL desde 1984, quando foi doada por Dom Paulo Evaristo Arns, que foi um dos artífices deste projeto. E é uma coleção que pode esclarecer episódios bastante importantes da nossa história recente. Bem, surpreendentemente, eles poderiam acrescentar muito pouca coisa ao que já se sabia referentemente à participação de Dilma Rousseff na resistência à ditadura militar. O que relatam estes processos, né? Os processos relatavam que ela havia sido presa no dia 16 de janeiro de 1970, na Rua Augusta, em plena luz do dia, em São Paulo,
Registravam os autos que ela não portava arma quando que ela foi presa e que não ofereceu resistência ao ato. Depois, investigações realizadas na casa onde ela morava também não encontraram armas e somente alguns folhetos. E me chamou a atenção um livreto de Stalin intitulado Estratégia e Tática. Afora a má literatura política, havia pouco de incriminador no aparelho. Bem, depois o que nós temos é o inquérito policial de 30 de janeiro de 1970, no qual Dilma Vana Rousseff Linhares, né, era chamada de a Joana d'Arc da subversão. Uma figura feminina de expressão tristemente notável. Bem, segundo os acusadores, Dilma chefiou greves, assessorou assaltos a bancos. Mas não era dito absolutamente nada de que greves ou de que assaltos ela havia participado. E, pelo contrário, a Inquisição continuava de modo vago, afirmando que não há como especificar a sua ação, pois tudo o que foi feito no setor teve a sua atuação direta. Ou seja, como não era possível dizer absolutamente nada de concreto, isto era a prova de que ela havia participado de tudo. Né? Bem, para a infelicidade de alguns, entretanto, não havia nada naqueles processos que pudesse vincular diretamente Dilma às ações armadas, sequestros, expropriações ou atentados contra alvos civis e militares. E nem mesmo greves ou manifestações estudantis. Absolutamente nada. No processo do Supremo Tribunal Militar. Não há um único documento que vincule Dilma a qualquer movimento social da época, a qualquer participação em manifestação ou atos próprios da resistência armada à ditadura militar. Então, isto levou que os seus inquisidores não conseguissem estabelecer nenhum vínculo e não restando, senão, acusá-la vagamente de subversão. Este é o crime que ela teria cometido. E após a prisão, Dilma foi levada para a sede da Operação Bandeirantes, em São Paulo, e no dia 26 de fevereiro de 1970, ou seja, 10 dias depois, foi lavrado o auto de qualificação interrogatório. Os processos eles têm mais ou menos a mesma forma, não é? Eles são abertos por um conjunto documental que é geralmente o mesmo, e um dos primeiros documentos é sempre este auto, né, de qualificação interrogatório, que ele tem mais ou menos a mesma forma em todos os processos. Por exemplo, neste processo, que é um processo referente a VAR Palmares, existe o auto de interrogação de qualificação interrogatória da Dilma, e existem vários outros tantos. E todos têm mais ou menos a mesma forma. São longos depoimentos onde o inquirido fala de tudo e de todos, com nome, sobrenome, endereço, CEP, o detalhe da informação que, obviamente, ninguém tem na cabeça, estava registrado nestes datas precisas, horas, encontros com 10 pessoas, todo mundo com nome, sobrenome, 3, 4 nomes cada um, né? Eram aqueles nomes completos, né? e coisas do gênero. Bem, é um longo depoimento assinado pela presa. E neste depoimento, Dilma afirma ter chefiado o setor de operações da VAR Palmares e, posteriormente, os setores operário e estudantil. Citou também uma grande quantidade de militantes, fornecendo detalhes sobre a participação destes em reuniões ou ações da organização. E seu nome aparece com frequência associado nesse e em outros depoimentos de militantes à administração do dinheiro proveniente do famoso assalto ao cofre que o ex-governador Adhemar de Barros possuía na casa de sua amante Ana Capriglione. Isso é uma constante nestes diversos depoimentos, é de que Dilma administrava o dinheiro. Bem, mas a veracidade desse relato, entretanto, ela precisa ser questionada.
em uma apelação judicial, e aqui vem o segundo conjunto de documentos, como eu disse, o ritual é mais ou menos sempre o mesmo, e os documentos se sucedem mais ou menos do mesmo tipo. Em uma apelação judicial, o atual presidente da República desmentiu o depoimento prestado, afirmando que ele teria sido obtido mediante coação física, moral e psicológica. Não há descrição nesta apelação do que teria sido esta coação física, moral e psicológica. Em outros depoimentos de outros militantes, há descrições muito detalhadas, né, dos atos de tortura e das sevícias. Nos documentos do processo de Dilma não há. E isto é uma constante nos depoimentos que Dilma dá, inclusive posteriormente. Este é um tema que rarissimamente é tocado. Sequer, por exemplo, na entrevista que Dilma dá a Judith Pattarra, que é uma das bases para o livro Yara, né, o livro sobre Yara Yavelberg, existe uma descrição mais detalhada do que teria ocorrido durante a prisão. Em outro auto de qualificação e interrogatório, a acusada repete que foi torturada física, psíquica e moralmente, e que isto se deu durante 22 dias depois do dia 16 de janeiro, que é quando ela é presa. E, por fim, em um novo interrogatório realizado em 21 de outubro de 1970, Dilma afirmou não reconhecer nenhuma das testemunhas de acusação, com exceção de Maurício Lopes Lima, que teria sido um dos torturadores, né? Um dos torturadores era uma das testemunhas da acusação. Então, apesar da evidente farsa judicial, né, o nexo entre Dilma e as ações armadas da VAR Palmares não foi estabelecido sequer pelos acusadores. Mas sua militância política era, entretanto, mais intensa do que ela própria afirmou no interrogatório, o que é absolutamente normal e compreensível, uma vez que se tratava de burlar os algozes, né, e com o propósito de dificultar a acusação a ela e aos seus companheiros, né. O cruzamento das informações contidas nesses processos com outras fontes dá a entender de que Dilma, que teria afirmado no depoimento de outubro de 1970, havia sido ativa na organização anterior a VAR Palmares e particularmente no Comando de Libertação Nacional, Colina, em Minas Gerais, né? Mas também nesta organização não teria desempenhado ações armadas. Bem, ao final do processo no Tribunal Militar, Dilma foi condenada a 4 anos de prisão e a 10 anos sem direitos políticos. Bem, ao contrário de muitos outros, né, Dilma sobreviveu à ditadura. Diferente foi o caso de alguns de seus companheiros de organização que sucumbiram lutando, né, como Eduardo Collin Leite, o Bacuri, executado em dezembro de 1970, no sítio do delegado Sérgio Parinhos Fleury, da amiga de Dilma, Yara Yavelberg, morta, segundo depoimentos, após ser torturada no DOPS da Bahia em 1971, e Carlos Lamarca, executado em 1971, quando já era integrante do MR8, no interior da Bahia. Bem, toda a pesquisa que a imprensa fez na época ficou muito aquém, né, daquilo que algumas poucas horas dedicadas a este tema nos arquivos existentes no DOPS ou na coleção Brasil Nunca Mais poderiam identificar. Eu, no meio poucos dias antes da campanha eleitoral, da eleição presidencial, perdão, eu estava em São Paulo, na época eu morava aqui em São Paulo, e eu recebi uma ligação do gabinete do reitor da Universidade Estadual de Campinas. É a única ligação que eu recebi do gabinete do reitor até hoje. Então o caso era sério, certo? Geralmente eles ligam para o arquivo. Esse aqui ligaram direto para meu telefone. O caso sério era o de uma jornalista que
pesquisando, depois das informações que eu havia dado num artigo publicado na Carta Capital, pesquisando no Brasil nunca mais, não tinha encontrado, né, aquela primeira capa, né, que seria a ficha policial de Dilma, aquela que tem a fotinho, certo? Vocês devem ter visto esta na imprensa. Bem, a primeira coisa foi esconder o documento, certo? Então, houve aí a insinuação de que o arquivo estaria ocultando a informação para não tornar público o caso Dilma. E por isso foi parar na reitoria. Não é? Porque, gastando 10 minutos a jornalista e não encontrando o documento, ligou para a reitoria para ameaçar que, se o documento não aparecesse, isto seria publicado na imprensa. Bem, o documento não iria aparecer mesmo, porque este documento com a fotinho, né, ele não existe no processo do Supremo Tribunal Militar. Ele tem lá no processo do DOPS, não tem, né, também. Não, é do Estadão. É outro. Todo mundo saiu procurando a fotinho, certo? E a fotinho não existia, porque a ficha não tem foto. Mas as fichas que nós, na verdade, não há ficha no processo do Supremo Tribunal Militar. O que abre já é o auto, não é? Então, não aparece. Então, o que aparece mesmo não vai ser a ficha da Dilma lá. É outro tipo de documento no qual é lavrada lá a prisão, certo? E depois é feito lá o primeiro é registrado o primeiro interrogatório. Bem, eu creio, e esta é uma opinião que eu manifestei na época, que na campanha eleitoral se perdeu uma oportunidade importante para colocar a questão em debate, né? Ou seja, abrir a discussão publicamente. Tortura, assassinato, desaparecimento, sequestro, exílio são palavras fortes, né? E palavras fortes não combinam com debates eleitorais. E para escrever, entretanto, a história desse país, é necessário fazer uso destas palavras aterrorizantes. Relembrar estes episódios, ele pode ser difícil e é certamente angustiante, mas não é possível deixar definitivamente este passado para trás sem torná-lo uma ameaça presente. Então, cabe à memória recordar a barbárie para que ela não possa vir a ter lugar. Suprimir a memória para não perder votos não era uma boa coisa. Falsificar a memória, né, como também foi feito, também não era boa coisa. Bem, o que nós estamos agora é perante um desafio, né? O desafio é justamente lembrar, né? O desafio é justamente recuperar esta memória, tornar a ameaça presente. E apenas a memória pode hoje tornar esta ameaça presente. É, portanto, recordar a barbárie. Eu creio que os arquivos têm um papel, particularmente estes arquivos que foram aqui mencionados, né, que estiveram presentes, estão presentes nesta discussão, têm um papel muito importante. Um papel importante também tem a Comissão da Verdade. Mas o papel mais importante, diria eu, é daqueles que querem lembrar e que consideram que a memória deste processo é fundamental. Não apenas as vítimas da tortura, do exílio, os seus familiares, os descendentes, mas também aqueles pesquisadores, historiadores, cientistas sociais,
advogados, criminalistas, enfim, todos aqueles que hoje estão engajados no processo de reconstrução desta memória. Tendo a achar que nos próximos meses, e diria até nos próximos anos, este material vai ser objeto de intensa procura, e nós vamos continuar encontrando coisas novas e vamos continuar nos surpreendendo, vamos continuar nos aterrorizando. Mas neste caso, este terror é um terror para ser lembrado. Obrigado pela atenção.